E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar agora de direito eleitoral para vocês. Depois eu vou fazer só falando sobre crimes eleitorais, mas eu vou falar algumas coisas de direito eleitoral. Antes, porém, só para deixar claro se eu tenho ou não competência, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho, ó, só aqui para deixar claro, ó, certificado de participação, certificando que Cristiano Lázaro participou da primeira Olimpíada Baiana de Direito Eleitoral 2018 como professor tutor com carga horária de 20 horas em 2018, pelo TRE, tá, da Bahia, tudo bonitinho. Então eu tenho as minhas atribuições e competências para falar de direito eleitoral. Que é comigo agora sim, né? Mostra logo o certificado para não dar problema, né? Não preciso de 5 dias, não. O meu é ao vivo e a coisa. Então o que acontece? Vou falar aqui com vocês uma coisa interessante. O que é permitido ou não permitido para o pré-candidato. Mas, Cristiano, por que você resolveu fazer agora? Porque está começando as prévias. Mas até fazer as prévias, eles são pré-candidatos. Depois já são candidatos, e aí muda a regra. Mas o importante que eu trouxe para vocês aqui, sabe o que é? Porque se você está acompanhando alguém, você sabe que se ele fez ou não fez de errado, e prepara a multa. E que pode ter um processo contra ele. Então, essa aqui é uma situação que você tem que observar se o seu candidato já fez. Se ele não fez, o que ele pode fazer até as prévias. Depois que ele for confirmado, a gente muda. E também vou trazer no final sobre o WhatsApp, uma decisão do TSE batendo aí sobre o WhatsApp. Então vem comigo aqui para você saber o que pode e o que não pode. Ah, e ainda vou dizer assim, ó, pode falar assim, assim, assim. Vou dar umas dicas para vocês de como se colocar em rede social essas situações. Agora vamos lá para os nossos queridos slides. Então vem para cá comigo, permissões e proibições para os pré-candidatos. O que é que nós temos aqui? Olha só. Permitido. O cidadão pode realizar ato que demonstre sua intenção de candidatar-se, exaltando suas qualidades pessoais e se posicionando sobre temas importantes para a sociedade. Essa permissão está estabelecida expressamente no artigo 36A da Lei 9504 de 97. Proibido pedir expressamente votos. Então, o seu candidato, ele pode normalmente falar quem ele é, exaltar as suas qualidades, mas ele não pode pedir voto. De forma explícita pedir voto. Agora, tem que tomar cuidado com o que eu vou trazer, porque pode usar uma técnica de dizer que não está pedindo, mas configurar o pedido de voto. É aí que você tem que ficar atento. Então falar que a pessoa é gente boa, falar que acompanha, falar isso, pode normalmente. Se o seu candidato da oposição fez isso, você não vai conseguir aplicar uma multa nele. Mas se ele fez, fique atento, porque aí você já tem um material bacana. Para quê? Para providenciar, acioná-lo na justiça eleitoral. Venha cá comigo, vamos continuar aqui com mais. Olha só. O que é que nós temos? Dica para acionar na justiça. Para ser explícito o pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o evento ocorre. Então, não estou dizendo que ele precisa me dê voto, mas se ele depender da forma que ele falar, sou o candidato ideal para o seu voto, só isso já configura. Então, essa é uma dica bacana para você acionar o indivíduo na justiça. Como também não é permitido aglomerar pessoas e, para elas, falar por meio de sistema amplificado de som, pois caracterizaria comício e seria enquadrado como ato de campanha eleitoral. E é não pode propagar a sua pré-candidatura em carro de som, ainda que dentro dos parâmetros legais, ou realizar passeata ou carreata, afixação de adesivos ou colocação de bandeiras, envelopar veículos, mesmo que tudo isso fosse feito para exaltar as qualidades pessoais do pré-candidato, sem haver pedido explícito de votos. Então, o que foi que aconteceu aqui agora? Trouxemos para vocês hipóteses em que pode haver o pedido implícito, está implícito o pedido de voto ali. Então, você pode sim acioná-lo ele na justiça, para quê? Para que ele pague a multa, para começar a sofrer no bolso, e aí ele já começa a retardar, porque nessas circunstâncias larga na frente, e sabemos que a propaganda eleitoral, hoje em dia, ainda mais com a internet e a redução do tempo da TV, ela é de fundamental importância para quem vai se eleger. Então vamos continuar aqui com as nossas observações. Olha só. Por outro lado, o pré-candidato pode individualmente, sem técnica e método de publicidade, manifestar-se aos eleitores, enaltecendo as suas qualidades e fazendo referência à sua eventual candidatura. Mas suas casas em centro de compras, mercados, feira livre, dizendo, por exemplo, que na qualidade de gestor, uma grande empresa poderia resolver os problemas da prefeitura tal, por ter elaborado as leis voltadas para atender o interesse social, pode acabar com a pobreza do município, para o qual. Então, isso ele pode. Ele pode fazer isso individualmente, ele conversar, dizer que ele vai melhorar isso aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá.
Os pré-candidatos também podem participar, por exemplo, de entrevistas, programas, encontros ou debates na televisão, no rádio e na internet, expondo inclusive plataformas e projetos políticos. Porém, esses meios de comunicação devem conferir tratamento isonômico àqueles que pretendem se candidatar. Então, se no seu interior, se na sua cidade, você sabe que tem um candidato que foi convocado e outro não, tem que mandar, sim, a unidade, né, a pessoa responsável, para que ela faça esse convite, para que a pessoa também possa expor as suas ideias e ter a isonomia, ou seja, ter as mesmas condições de concorrer. Beleza? Vamos caminhando aqui. Então, o que é que nós temos? Também é permitido, antes da campanha eleitoral, os pré-candidatos realizarem encontros, seminários ou congressos. Entretanto, tem que ser realizados em ambiente fechado e às expensas, ou seja, dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais e atividades afins, podendo ser divulgadas apenas pelos instrumentos de comunicação intrapartidárias. Se for extrapartidária, já sabe, outra forma de complicar um pouquinho. Aqui, como eu falei com vocês, eu vou trazer agora as expressões. Você observa, se aquele pré-candidato não utilizou dessa forma, você tem que observar que ele pode ser punido. Você já pode procurar pegar o material para ir à delegacia ou ingressar com ação, pedir ao Ministério Público diretamente para ingressar com ação, levando o material necessário para quê? Para que haja a punição, em casos até de crimes eleitorais, ou a aplicação da multa. Vem comigo. Olha só. São exemplos de frases que podem ser usadas nas redes sociais. Fulano de tal, pré-candidato ao partido tal. Fulano de tal, a favor da construção da quadra ou de qualquer ação política. Fulano de tal, defende a valorização do professor. Fulano de tal, 2020. Fulano de tal, fez por XXX e expor as ações políticas já desenvolvidas pelo pré-candidato. Fulano de tal, fará por XXX. É permitido dizer o que se pretende fazer. O melhor para XXX. Fulano de tal, com essa frase ou imagem é possível exaltar as qualidades pessoais. Fulano de tal quer apoio político dos seguintes agentes de anemias. E aí lá vai. Então, isso é que você pode ver. Se não tiver assim, você já pode pensar em pegar e fazer o quê? Acionar e deixar o material para ele pagar a multa dele. Agora vem o filé mignon em relação às redes sociais, que é o famoso WhatsApp, o Zap. Isso aqui é de importância sublime e eu trouxe para vocês o entendimento em relação a WhatsApp, rede social. Preste atenção comigo. Por que isso? Olha a definição, bem interessante, que perpassa alguns conceitos. Vem para cá comigo, preste atenção. Rede social é um grupo de pessoas cadastradas com objetivo de intenção e interesses comuns. Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. O TSE, no RESP 13351 de 2009, decidiu que mensagens privadas em grupo de WhatsApp não configuram propaganda eleitoral. A resolução 23610, sem o artigo, que configuram propaganda. Na verdade é em seu artigo, né? Já está em seu artigo, então fica. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de votos. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos, WhatsApps, apps, da aludido, de acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte, cuja formação antecede, inclusive a Lei 2015, o mero ato de promoção pessoal sem pedido explícito de voto não caracteriza o que? Propaganda eleitoral antecipada. Então, nesse particular, estamos todos cobertos. Em que sentido? No sentido de quê? De que, na verdade, o WhatsApp não é configurado para esse fim. Então, pode propagar no WhatsApp? Pode! Sem problema nenhum. Tá aí a decisão do TSE. Tá bom, então? Então fica aí com essa dica de eleitoral. E fica atento. Se o pré-candidato da oposição fez diferente, vai em cima dele. Vai em cima dele. Porque o que era permitido a gente fez. Falou para vocês. Então, por via transversa, se não fez dessa forma, passou a ser o quê? Proibido. Fica mais uma dica aí, teremos outras dicas e eu vou fazer um seminário sobre crimes eleitorais e procedimento eleitoral. Aquele abraço.